nasci no interior da Bahia e fui para São Paulo com 13 anos de idade, né? E aos 18, 16 anos, 17 anos, eu vi roda de capoeira num carnaval, na Avenida São João, de São Paulo. Eu achei uma coisa assim fantástica, uma coisa mais bonita, pô, é isso que eu quero, né? Depois eu fiquei procurando na academia, tinha um tal de Valdemar. Aí fui lá, vi a academia lá, comecei a treinar lá, mas depois de um mês apareceu, o Suassuna tinha chegado em São Paulo. Aí era até no prédio do Martinelli, edifício Martinelli, que é um prédio grande, um prédio histórico em São Paulo. E o Suassuna apareceu um dia à noite na academia do Valdemar e deu uma gingada lá e deu uns... Porque não tinha ninguém para jogar com ele, o Valdemar tinha medo. Não tinha ninguém, eu estava começando, tinha que dizer capoeira, né? E aí já tinha capoeira em São Paulo, né? Que tinha, eu não sabia. E tinha no CMTC Clube, tinha uma roda de capoeira todo domingo. Tinha Somero, Brasília, o pessoal ia lá. E o Suassuna ia lá. E o pessoal foi se encontrando. Quem conhecia de capoeira se encontrava no CMTC. Aí o Suassuna apareceu lá, deu uns pulos, jogou, falou... Aí ele estava abrindo uma academia, né, cara? Aí eu abri, eu já peguei o interesse e fui lá. Isso foi em que ano? 1968. 68. É, então esse foi seu primeiro contato com a capoeira. Foi o primeiro contato. E aí como foi a decisão de partir para treinar com o mestre Suassuna? Ah, eu procurei ele falou que ia abrir uma academia com o mestre Brasília. Eu falei, quando tiver aberta, só me dá o endereço que eu vou para lá correndo, né? Aí ele abriu a academia na Avenida Angélica, em São Paulo. Ele e o mestre Brasília. E aí eu fui o primeiro aluno a fazer a matrícula na academia dele. Da Cordão de Ouro. Do Cordão de Ouro, que era Suassuna e mestre Brasília, né? Certo. Quem era a turma da época? Na turma da época tinha, né, o Eli, Interval, tinha o Luizinho Música, o Armando, que estudava medicina, que treinava com o Suassuna. O Suassuna trabalhava no banco, o Suassuna era contador, ele trabalhava no banco, acho que era Banco Auxiliar de São Paulo, e o Suassuna dava aula num clube do banco. E ele tinha uns alunos lá nesse clube. Aí ele levou esses alunos para a academia, que tinha o Armando, eu lembro bem do Armando, né? Que era um estudante de medicina e tinha uma rasteira boa. Derrubava 4 caras numa rasteira só, assim, enfiando, passava muito boa, sabe? E aí foi crescendo, foi juntando, né? Veio o Almir, o Interval. O Almir é o Almir das Areias? É, Almir das Areias, né? Na realidade ele mudou o nome por conta dele, né? Na realidade o nome dele não é Almir das Areias, é Almir Ribeiro de Menezes, né? Ele quis dar areia por causa do Jorge Amado, ele quis associar com o Jorge Amado, entendeu? O livro Capitães de Areia. Na realidade o nome dele é Almir Ribeiro de Menezes, né? Mas aí o senhor é baiano? Isso. É baiano, mas seu primeiro contato com a capoeira foi em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Eu sabia que ele falava capoeira, mas nunca tinha visto, né? E aí eu vi no carnaval em São Paulo, que tinha os personagens da história. Tinha o Evaristo, Braulio, Borges, Gilvan, Joel. Esse pessoal estava tudo nessa roda no carnaval. O pessoal ia e se encontrava na roda. E eu vi aquilo lá, achei uma coisa assim que todo mundo sabe, uma coisa fantástica. E na esquina da Ipiranga, que é São João, o carnaval era, naquela época, o carnaval não tinha aquele monte de gente, né? E como foi a aceitação em casa? Quando chegou? Não, mas não tinha, né? Porque eu fui criado sem pai, né? Então eu tinha meu irmão como espelho, meu irmão, sabe? Meu irmão mais velho. Meu irmão lutava boxe, ele corria e tudo. Então eu tinha meu espelho. Eu falei, pô, eu quero ser que nem ele, né, cara? Aí não teve objeção, não, né? Porque era esporte, né, cara? Então não teve. Como eram os treinos na época? Os treinos eram, né? Você fazia o aquecimento e fazia o que se fazem hoje, de um pouco diferenciado, né? Fazia cocorinha, negativa, né? AU, o aquecimento, sabe? Golpes, né? Você treinava, tinha um saco de pancada, você treinava no saco. E treinava, tinha um cavalete para você treinar meia lua de frente, de compasso. O saco era para você treinar queixada, martelo, né? E aí você fazia, né? Treinava com outro colega, ginga, né? O mais difícil da capoeira era a ginga, né? Era ginga? A ginga é a parte mais difícil. O Suassuna sempre repetia para todo mundo, né? Que o mestre Bimba falava que 50% da capoeira está na ginga. Se o cara não souber gingar, ele não sabe capoeira, né? 50% da capoeira. Eu concordo com isso aí. Se não souber gingar, se a ginga não for segura, não sabe, né? Não sai, tá. Naquela época, quem é que se destacava assim, que você olhava jogar e ficava esse cara? Alunos não tinha assim pra gente se espelhar, tinha os mestres, né? Eu gostava, depois começou a chegar em São Paulo, logo depois do Suassuna da Avenida Angélica, logo um ano e pouco, ele mudou para a Rua das Palmeiras, que era próximo de um cursinho que chamava o Equipe,
que depois se tornou, os fundadores da equipe, os professores que davam aula nessa equipe, era um cursinho pré-vestibular, aí se tornaram donos do cursinho Objetivo, que é esse império que existe hoje, né? E era próximo à academia. Então, sábado à tarde, tinha roda de capoeira na Rua das Palmeiras. Então, todos os alunos e estudantes do cursinho, todos eles iam para lá ver a roda de capoeira à tarde. Então, a roda era fantástica, foi uma bonita, aparecia todo mundo, né? Então, todos os capoeiristas que estavam em São Paulo, que vinham da Bahia, iam para lá. E o mestre Caiçara teve em São Paulo, né? Aí ele levou todos os capoeiristas, Limão, Silvestre, um monte de gente, né? Para fazer um show. E o Limão e o Silvestre acabaram ficando em São Paulo. Aí eles abriram a academia, né? E todo sábado eles iam para lá para a roda de capoeira. E aí isso foi crescendo em São Paulo. A capoeira foi crescendo. Aí depois o Limão já abriu uma academia, o Silvestre já abriu, depois tinha a academia do Paulo Gomes. Então foi crescendo, né? Foi divulgando, foi crescendo. E hoje deu ano que deu, entendeu? Mas as rodas de tarde, de sábado à tarde, ninguém queria perder, a academia ficava lotada, entendeu? As rodas de sábado à tarde. Você vê o jogo, poucas gente viram Brasília e Paulo Limão jogar capoeira. A coisa bonita do mundo foi, poucas pessoas viram isso, né? Joel, Gilvan também jogava uma capoeira muito bonita, né? Gilvan tinha o famoso, era uma chibata que ele dava, né? Ele voava lá em cima, sabe? Certo, a questão das rodas, tinha muita desavença, como é que... Não tinha, porque a academia no começo era poucas academias, né? Então não tinha, todo mundo se conhecia. Os alunos da Cordão de Ouro, ele estava um passo à frente, né? Porque as outras academias estavam começando. Esse assunto já tinha iniciado, tinha um pessoal que já estava melhor, que era o Almir, eu, Eli, Lobão, Esdras, que morava em José dos Campos, todos vinha para São Paulo, então a gente estava um pouquinho acima. Então o pessoal já tinha um certo... Fica com receio, você vai pegar enfrentar um melhor que você fica com receio na hora de jogar, né? Isso era o destaque, mas não tinha desavença, né? Depois começou a ter as rodas de capoeira na Praça da República. Aí de domingo encontrava todo mundo. Às vezes tinha umas desavenças, que vinha nego de uma outra academia, vinha de outra. Às vezes esquentava um pouco, mas depois acabava por ficar por aqui mesmo. Né? Ninguém jurava de matar ninguém, sabe? Aí tomava umas rasteiras lá dentro. Acontece, né? Acontecia, né? Você chegou a ter contato com o mestre Ananias também? Ananias, pô, Ananias tem muito contato com Ananias. Ananias eu fiz muita roda com ele, né? Ele tocando berimbau, Ananias eu conheço demais. E aí, a década de 60... Aí começou a crescer a capoeira em São Paulo, depois apareceu em São Paulo o Onça, né? O Ayrton, o Onça. Junto com o acordeão, eles montaram uma academia na Rua Augusta, que era capoeira com K, né? Entendeu? Montaram a academia lá na Rua Augusta e foi crescendo, né? Mas a academia do Onça não pegou, né? Porque era o jeitão dele, meio durão, meio pesadão. Não é assim, porque também não adianta você saber a capoeira. Ele sabia pra ele, mas não sabia pra passar, cativar as pessoas, ser simpático com as pessoas. Não adianta você falar, o cara sabe tudo, mas fechado, né? Então, aí não pegou, a academia dele não pegou, né, cara? Teve alunos bons dele, teve alunos que queriam aprender capoeira e tudo mais. E a sua turma, então, foi a primeira turma da Cordão de Ouro? Primeira geração que a gente chama. Isso, foi formado em 1970, em outubro de 1970. 70, aí a gente chega em 70, o mestre Bimba vai a São Paulo. Ele vai, logo depois da formatura, acho que uns 6 meses depois, ele vai em São Paulo. A convite do Onça, Suassuna, aí o pessoal faz um evento para receber ele. Aí faz uma roda lá, todos os mestres, tem roda, tem tudo, né? Na época o Suassuna fazia, quando a gente treinava, na minha época, às vezes no fim da roda, não todo dia, né? Mas um dia tinha uma roda, tava todos os alunos lá, os mais velhos. No fim da roda ele falava, fulano, agora você faz um esquenta-banho. Não sei se você já viu falar isso. Sim. Então esquenta-banho era pra valer, né, cara? Rasteira, benção, martelo, chá, tudo era pra valer. Era luta. Quem quiser entra, quem não quiser não entra. Pronto, né? E eu sempre eu sempre fazia essas coisas, né? E meu adversário era sempre o Pi, né? Ele sempre se enfrentava, né? Mas não assim, pra ficar um com raiva do outro. Ele descia o cacete, ele batia em mim, eu batia nele, né? Ficava. Isso mesmo, acabou. E o homem teve um problema lá, quando o mestre Bimba veio em São Paulo, fizemos foi lá na academia do Onça, né, na Capoeira com K, o evento foi lá, né, tinha mais espaço, o Onça era aluno dele, mais recente, ele trouxe, patrocinou tudo. Aí o Suassuna falou assim, dizia, você e o Romildo faz um São Bento grande, o Esdras e Lobão você faz a cintura desprezada, você faz isso. Dá 3 joguinhos assim. E
nós, foi o único capoeirista de São Paulo que teve a honra de jogar com o mestre Bimba tocando berimbau, cara, entendeu? Eu fui lá, né? Aí eu era bom na tesoura. O Romildo tinha uma meia-lua de compasso, uma armada boa, uma benção. Pô, o Romildo era do seu tamanho. Aí o Romildo deu uma meia-lua e eu dei uma tesoura nele, né? Mas é firme mesmo, né? Ele deu uma malha, eu dei outra, né? Aí o jogo foi rápido, né? Ele deu benção pra cá, pra lá. Mas depois o pessoal comenta que o mestre Bimba falou, pô, esse cara é bom, viu? Rapaz, teve um elogio do mestre Bimba por parte dele para os mestres lá, né? Era isso que E saiu na boca do povo, né? eu ia perguntar, então essa história para sair que teve esse elogio do mestre Bimba pro senhor. É, foi. Isso aí ele falou lá pros mestres. Falou, cara, é bom, o melhor que apareceu foi ele ali. Bom pro pessoal pra época, né? Então não deixa de ser um elogio, de ser uma honra, claro, né? claro. Ter jogado com o mestre Bimba tocar, que pouca gente teve isso, né? Então, E é como- uma coisa hoje, né? Jogar pro Suassuna tocar um berimbau, né? Então você põe no tempo hoje, uma grande honra para quem está começando hoje, ver o Suassuna tocar um berimbau, mestre Brasília e jogar, né, cara? E como é que foi estar de frente com o mestre Bimba? Ah, é uma honra Como é grande. que era ele? Ah, não dá pra dizer, ele é fechado, né? Fechadão, você só cumprimentou lá e fica aquele maldão fechadão, né? E pronto, né? Não era simpático dizer que era Suassuna. Suassuna chega sorrindo, passa a mão no mundo, bate no outro. Isso. Mas você vê como aquele jeitão lá fechadão, que é entendeu? E o senhor também chegou a ter contato com o mestre Canjiquinha? Não, Canjiquinha só vi uma vez, né? O Brasília que era aluno dele, entendeu? Eu só vi uma vez em São Paulo, né? Contato assim, nunca conversar, né? O senhor parou capoeira em que ano? Eu devo ter. Até 77, 76 eu jogava capoeira, né? Em 76, numa roda na Academia de Suassuna, lá na Frederic Stade, sempre à tarde, eu jogando com o Caio, eu sempre dava tesoura em todo mundo, qualquer gota eu dava tesoura, né? Aí eu dei a tesoura no Caio, aí ele fez força para desfazer. E eu fui segurar, aí esse joelho estalou, né? Aí inchou e tudo. Aí eu lembro que aí eu tava uma semana no emprego, né? Eu falei, pô, não posso perder o emprego. E naquela época, 76, você ia no hospital, o cara te engessava a perna todinha, né? Aí fui lá, o médico mandou engessar e ficar imobilizado. Eu peguei no engessei e fui embora. Aí fiquei andando um tempão com a perna dura. Aí pronto, né? Aí depois eu comecei a melhorar, comecei a treinar, voltar de novo. Aí eu escorreguei, estalou aqui, o osso me rachou, sabe? Todo mundo dizendo, você desce na escala, né? Aí também um tempão, aí eu tive que engessar mesmo. Aí eu parei. Aí como eu comecei a engordar, eu trabalhava em Santana e tinha o CMTC Clube, né? Eu sempre gostei de boxe, eu falei, pô, né? Eu perdi um pouco de peso mais rápido, vou treinar um pouco de boxe ali, né? Aí eu saí do emprego e lá eu comecei a treinar boxe. Aí comecei a pegar gosto pelo boxe. Comecei a pegar gosto pelo boxe, aí fui perdendo peso, falei, agora vou voltar a treinar. Aí eu perdi o emprego, né, cara? Aí fiquei desnorteado, fui mandado embora. Aí voltei, tá. Aí depois eu comecei, aí comprei um bar, entendeu? Aí passou um amigo meu, falou que trabalhava, pô, eu vou correr a São Silvestre. Eu falei, pô, como é que faz? Para dar assim assado, aí começamos a treinar e correr, né? E ao mesmo tempo, o Sidão, que você conhece, né? Na terceira turma de Suassuna, o Sidão morava perto de mim. Eu falei, Sidão, vamos treinar capoeira pra gente treinar uns golpes diferentes, pra gente no Rio pegar os caras do Rio desses golpes, né? Mas o Sidão, ele tinha problema de álcool e outras histórias, né? Eu passava na casa dele cedo, que eu morava perto, tem um parque da Água Branca. Eu falei, Sidão, passava lá às 6h30, 7h, eu passo aí, a gente vai lá, treina, tá? A gente volta tomar café. Aí eu passava lá, tocava a campainha, a mãe dele falava, Sidão, acorda, aquele seu amigo tá aí. A mãe dele gostava, o pai gostava, porque tava amigo, né? Mas aí o Sidão depois, aí passava lá, ele tava bêbado, aí não sei o que, deixa o Sidão pra lá, sabe? Aí eu fui pegando gosto pela corrida e deixando a capoeira de lado, sabe? Mas ele não gosta da capoeira, vejo, tem uma roda eu paro, vejo, entendeu? Aí eu gosto, aí fui abandonando, o corpo vai exigindo mais, entendeu? Vou ficar na corrida mesmo, e aí fui, mas na época existia graduação dos cordões? Como é que funcionava? Tinha cordão, acho que era cordão verde, eu não lembro agora, mas, né?
tinha o cordão verde e depois o cordão trançado, né? Que o Suassuna fazia. Não sei se esse agora me pegou. Não chega. O branco era doce, aqui era mestre. Era branco mestre. Tinha um cordão verde, acho que tinha um amarelo, depois trançava os dois, né? Verde e amarelo. Tinha os batismos, era isso mesmo, né? Mas aí no caso, como era pouca gente, você começava com o cordão ou já... Ou no não, batizado? começava acho que sem cordão, né? No batizado você ganhava o cordão, entendeu? No batizado você ganhava o cordão. Mas o senhor lembra se eram muitos cordões ou... Não, assim, a quantidade eu não lembro agora, se sincero. Eu sei que tinha verde, amarelo e trançado, né? Aquelas cores, né? Verde, amarelo e branco, as três cores. Aí existia a graduação de professor ou... Não, na época não tinha isso. Não era mestre contra mestre, né? Então, os alunos antigos falavam, puxa a aula aí, você dá aula, só que não tinha academia. Porque na minha época tinha academia do Suassuna, depois tinha academia do Paulo Gomes, tinha academia do Gilvan, do Paulo Limão e do Silvestre, para a academia em São Paulo. Hoje não bate, tem hoje bate, entendeu? Então não tinha, sabe? Tinha o senhor Melo também, sabe? Então tinha um batizado, todo mundo ia lá, até um batizado na academia do Melo, aí todo mundo ia, aí o Gilvan, o Silvestre, todo mundo ia, entendeu? O senhor chegou a frequentar as rodas de Sorocaba? Não, Sorocaba não. Dos irmãos Jorge? Não, Niquitos, mas o senhor chegou a ter acesso não, isso a saber desde não, né? A única pessoa de Sorocaba que eu conheço que era o Celso, que chama Celso Brujão, que foi aluno, se formou junto com a gente, né? Certo. Acho que ele mora lá em Sorocaba, assim. O Tazan também é dessa Não, o época? Tazan é bem depois, né? O Tazan tá em Campinas, né? O Tazan é depois, né? O Tazan ele veio de Itabuna, que é da cidade de Suassuna, ele já sabia um pouco de capoeira já. Aí o Tazan, depois em São Paulo, ele veio, se deu certo. Aí ele foi pro interior, né? Montou a academia lá, né? Hoje o interior de São Paulo tem capoeira muito clara, né? Como foi ter o mestre Suassuna como mestre? Foi uma honra, né, cara? Muitas pessoas tiveram esse privilégio de ter ele, né? Suassuna, né? Uma honra, porque a pessoa, a enciclopédia da capoeira, sabia tudo, né, cara? Todos os golpes de perfeição, tudo, né? É uma pessoa própria pra, né? Uma pessoa que sabe falar, explicar, anima um show, uma festa. Tem muita gente que sabe capoeira, mas não consegue passar pro povo, né? Explicar, né? Suassuna me ensinou muito, né, cara? Ensinava muito a capoeira, sabe? Porque na época, em 68 e 70, existia uma ebulição política, né, cara? A chapa estava quente naquela época, né? Sim. E havia perseguição política. E o Almir é uma pessoa que tinha vários alunos lá, né? Tinha uma opinião diferente, né? Então teve um problema com o Almir. Aí o Suassuna ele deixava... Ele não passava, ele só ensinava capoeira, não ensinava você, não ensinava a cidadania para você, né? O caminho é esse, aquele. Porque eu sei que ensina são os pais, né? Isso é o cara aprende em casa, eu aprendi sozinho também. Só ensinava capoeira, isso aí foi ideia, entendeu? O senhor falou nessa questão da política. O senhor já treinava capoeira quando diz a história que o mestre chegou a ser preso, por engano, né? O pessoal... A repressão estava procurando aqui a Operação Bandeirante. Teve um problema de uma organização política que chamava AP, que é a Ação Popular, que era uma reivindicação da Igreja Católica, né? O pessoal que ajudava, né? E o Almir conhecia algumas pessoas, né? Que treinava na academia dele, frequentava lá. Pode ser que tinha alguém que frequentava na academia de Suassuna. A Suassuna tinha tiras que frequentava lá, ficava do DOPS, porque era próximo do cursinho, a equipe, que estava todos estudando, saindo do cursinho e equipe. Só existia um cursinho pré-vestibular em São Paulo, que era uma equipe, que era na esquina, perto da academia de Suassuna, a 200 metros. Então esses estudantes iam tudo lá. Então a polícia começou a ficar de olho, entendeu, cara? Lá tinha uns tiros, tinha um cara que ficava lá direto, sentado de revólver na cintura, o tal de Rodrigues, né? Ficava lá direto, né? na academia? Na academia, ficava lá, sei lá, para contar de suas coisas, né, cara? Eu sou o Rodrigues, aquele tira do DOPS, que ficava lá de revólver na cintura, de vez em quando ele queria. Porque não tinha ninguém, ele mandava, faz isso, ele dava uma caia revólver lá no lado. Tinha outros que a gente não sabia, tem um que eu suspeita que era o Paulão, que era um cara magro, alto, com uma chapéu giratória, a gente suspeitava também que ele era um tira, não sei. E os caras queriam saber o que estava acontecendo. E por acaso os caras vieram, mas vieram atrás do Almir, mas levaram Suassuna. Mas depois de 1h30 depois, 2 horas depois, eles Suassuna devolveram. Não tinha nada com a história, aí os caras pegaram o Almir, ele ficou uns dias presos, mas eles soltaram, entendeu? Os caras, todo mundo prendia todo mundo, cara, entendeu?
você falasse A, os caras falavam, pô, prendia alguém, te denunciava, só porque você pensava diferente. Entendeu? E aí, da segunda geração, o senhor destacaria quem? Um jogo bonito, um jogo vistoso? Ah, tá bom, o Sidão era muito bom, né? O Caio, Quem? né? O Sidão, né? O Caio, né? O Caio tinha uma capoeira, uma benção que o Caio era. Porque o Caio ele sempre ficava no Rio, São Paulo, mas ele foi formado por Suassuna, formado pelo Grupo Senzala, né? Mas o Caio tinha uma benção, uma capoeira muito boa. O Caio, Bilisco, né, cara? Belisco. Caio, Bilisco, Sidão, tem muita gente Tazan dessa época, mas o Caio e o Sidão era muito bom. O Sidão era grandão, mas ele tinha. Era muito bom, o Sidão tinha, sabe, tinha flexibilidade, né? Depois veio o Miguel. Miguel veio da Bahia já sabendo capoeira, né? Mas é Miguel do Cativeiro, não? É, Miguel Cativeiro, Miguel Machado, né? Miguel Machado. Também chegou a treinar com o Mestre Suassuna. Treinou, ele fala muito Suassuna, Miguel. Ele fala que foi aluno de Antônio, que era aluno de Suassuna. Ele aprendeu lá em Itabuna. Em Itabuna. Né? Mas ficou melhor em São Paulo, né? Que São Paulo tinha mais gente, então você se aperfeiçoa, né? Você na academia que só tem um aluno, você não consegue evoluir. Ele vinha para São Paulo, tinha roda em Suassuna, tinha roda no Paulo Limão, tinha roda na Praça da República do domingo. E domingo aparecia gente de tudo que é lugar, de pessoal que vinha do Rio, do Brasil, sabe? Então tinha umas rodas boas, né? Nego que às vezes fala, pô. E o cara aprende, evolui. Se você entrar na roda, você aprende, senão o cara você não evolui, né? E aí veio a terceira geração, o senhor chegou a acompanhar também? Mas de longe, né, cara? Já tava. É Biriba. Não, esse pessoal já. Isso é de nome, né? Esse pessoal é só de nome só, né? Nessa época então o senhor já estava já. Afastado já, né? Mas conhecia assim, o pessoal de nome, tinha festa, assim. Às vezes não coincidia também, sabe? Não coincidia ir na festa, ver as rodas. Mas foi uma época, vai se afastando. É, do pessoal de Guaratinguetá, conheceu alguém? Não, né? só de São José que era o Lobão e o Esdras, né? Certo. O Lobão que montou a academia, né? O Esdras estudava, tudo, né? Como era a questão dos instrumentos na época? Era um berimbau, dois, vários berimbaus? Tinha um, dois, né? Berimbau, né? Porque assim, os berimbau ficavam, vai começar a roda, pega e toca. Quem sabia tocar e aprender, né? Só não falava, não pode, não tinha isso. Ele não. Não, agora não é hora de você aprender a tocar berimbau. O cara quer aprender, já quer aprender a tocar pandeiro, só ensinar. Tabaco, não sei o quê. Não tinha, agora eu não sei como é que tá, né? Se tem, não pode pegar agora no berimbau. Na época não, berimbau. Mais liberal. Na época a pessoa tinha vontade, eu quero, né? Pegar o berimbau e ficar ensaiando, né? E era fácil ter acesso ao berimbau? Tipo, se você querendo comprar um, você conseguiu? Tinha, porque tinha um senhor que vendia lá na Praça da República, que era o senhor Tomás. Em São Paulo tinha na Praça da República, começou uma feira hippie lá, então o nego vendia bolsa, quadra, pintura, e o senhor Tomás já vendia berimbau. O senhor Tomás foi um precursor do berimbau em São Paulo. Ele, às vezes, de domingo tinha a roda na Praça da República, ele montava lá os berimbau e vendia. Às vezes, no meio da semana, você encontrava ele com os berimbau na rua, descendo o vazio, para vender o berimbau aqui, berimbau. Aí ele vendia o berimbau, os capoeiristas chegavam ali, começavam a tocar berimbau, chegava outro, começava a tocar, e aí se juntava, aí fazia uma roda já, e foi crescendo. Aí uma pessoa já começou a fazer tabaco, outra já fazia pandeiro, entendeu? E aí a gente passava, rodava o pandeiro, pegava um dinheiro, ia tomar cerveja, tomar cerveja. E presença feminina na época? Tinha alguma mulher? Tinha presença feminina. Quem era? As meninas já frequentavam a academia. Na Cordão de Ouro mesmo? Na Cordão de Ouro, né? Tinha uma menina que era famosa. Famosa assim, foi uma das primeiras. Né? Destacava, né? Tem um colégio lá em São Paulo, lá em Santo Amaro, que ela veio lá, era a Marisa. Eu lembro dela o nome, mas tinha várias meninas que frequentavam. Não era? Frequentavam, né? Frequentava a academia. E não era Maria dos Homens, não, sabe? Não era feminina mesmo, sabe? Aí ela porque gostava. Né? Existe a história que o mestre teria começado a Cordão de Ouro num prédio abandonado. Procede isso mesmo? Não sei. Mestre Suassuna. Era um casarão, que se eu não me engano, na Avenida Angélica, era um casarão, mas logo em seguida esse casarão acho que foi vendido, né? Pode ser que essa história seja verdade, mas o Suassuna, quando ele montou a academia lá, ele não sabia, pode ser como é que podia estar, sabe? Entendeu? Porque a Avenida Angélica é um bairro nobre em São Paulo, então tinha poucas casas, então a pessoa estava comprando tudo para fazer prédios, né? E apartamento. Pode ser que seja verdade isso aí, ele não sabia disso, né? Então, o casarão é uma casa antiga, uma pessoa antiga, sabe? Bem grande. E era lá, né?
época só tinha academia mesmo lá, não me engano, só era academia que tinha, né? Então alguém já devia estar. Aí começou a pegar o dinheiro, só se não pagava aluguel, o cara não pagava para ninguém. Depois acho que deu uma ordem, não lembro agora, mas pode ser verdade isso aí, mas só eu não sabia disso. O senhor começou tinha quantos anos? Eu tinha 20, né? 20, começou com O 20. primeiro esporte que eu fiz para jogar futebol era ruim demais, né, cara? Nunca fiz isso. O único esporte que eu fiz foi capoeira, né? Foi capoeira. E aí, deixa eu lhe perguntar uma coisa a nível de história. O senhor começou, qual foi a primeira academia? Foi a do Valdemar, né? Mas ficou pouco tempo lá, um mês, por aí assim. Aí em seguida, Foi uma sua, porque o Valdemar nunca via jogar, nunca via nada. mas aí começa a Suassuna, foi o local físico era. Avenida Angélica, Aí depois. Rua das Palmeiras. Lá ficou quanto tempo? Agora lá depois a Suassuna passou para Frederic State. Que era casa, era academia? Não, prédio também. Prédio. Na Rua das Palmeiras era um. Aqui chama primeiro andar, né? Certo. Em cima, embaixo era uma loja, em cima era a academia. Depois ele passou por um edifício, um prédio que chamava Frederic State, que é tudo lá próximo, entendeu? Depois ele passou para Duque de Caxias também, que é próximo. O Duque de Caxias também era um salão maior, entendeu? Eu acho que agora está até hoje lá. Acho que ele comprou lá. E aí, o senhor parou na Duque de Caxias, então? Duque de Caxias eu ainda cheguei a treinar lá, ia lá, treinava, né? Mas aí estava diminuindo já. E histórias? Tem alguma história assim que o senhor lembre que capoeira, alguma roda que o senhor lembra assim que, poxa, essa roda foi legal? Alguma coisa assim que o senhor... Teve rodas boas, né, cara? Teve rodas boas na Praça da República, né? Que veio lá, tem um rapaz, que acho que é médico lá em Brasília, chama Dilson, né? Que era do Grupo Senzala. Ele, na Praça da República, o pessoal ficou meio porque a capoeira segura do cara, né? Sem muito floreio, mas aí pronto, né? Foi uma roda boa essa aí lá também, sabe? Eu joguei com o Touro. O Touro era, porque no Rio de Janeiro tinha dois grupos, tinha o Senzala e tem o pessoal do subúrbio, né? O grupo Senzala era o Gato, o Mentirinho, Peixinho, o Baiananzó, depois veio o Caio. Camisa também? Não, camisa depois, né? Você vê depois. Você vê depois, né? Depois desse pessoal aí, né? Aí e tinha o pessoal que ele chamava do subúrbio, aquele pessoal que era muito bom de capoeira, que era o Touro, o Dentinho, que era irmão dele, Mentirinha, Paulão. Esse pessoal também tinha uma capoeira muito boa, sabe? E os grupos se cruzavam, o grupo Senzala e o pessoal do subúrbio. Então, nas rodas de carnaval lá no Rio, o Touro comia, sabe? Mas aí não, aí o Touro teve uma vez com esse meu amigo Eli, fez um batizado, que ele dava aula lá na USP de capoeira, fez um batizado lá, né? E o Touro apareceu lá, o Touro era muito forte. Era forte, assim, não sei se você conhece o Joel, um pouquinho mais forte que o Joel, né? Aí eu joguei com ele, todo mundo com medo de jogar com o cara, eu falei, vambora, né? Mas ele era um cara muito bom, só que ele era forte e assustava pelo tamanho, também era um forte demais, né, cara? Aí eu joguei com o cara lá, com o Touro, foi, né? Foi um jogo bom com o Touro, sabe? E o irmão dele é o Dentinho, né? Os caras jogavam capoeira muito boa. E eles viam nos batizados que o Paulo Gomes fazia. E lá onde eu vi esse pessoal jogar, o Mentirinha, o Paulão, o Couro, o Dentinho, esse pessoal eu vi jogar lá, eu jogava também com eles lá no Paulo Gomes, a gente ia de sábado à tarde lá, sabe? Ia fazer o batizado, a gente ia lá. Sua senhora não queria, mas a gente ia. Mas tem um motivo pra não querer ou... Não, porque, pô, meu aluno, o cara vai usar o nome, não sei o que, sabe? Não tinha nada, estava formado, né? E o Paulo Gomes queria que a gente ficasse junto com ele, não sei o que. Não tinha nessa prática. O senhor chegou a ter algum contato com o mestre Luiz Medicina? Não, eu só conhecia de nome, que o senhor falava, que era um aluno que era muito bom, né? Todo mundo falava, o Almir falava, todo mundo desse pessoal, Tazan, todo mundo falava que o Luiz Medicina era muito bom. Ele plantava bananeira e subia uma escada de bananeira, né, cara? Tinha o Almir, tinha o irmão dele também, ó, que chamava Nani? Não, o irmão, não lembro, mas ele tinha dois irmãos, né? Deni e Valdir, os irmãos do Almir chamavam. Era Almir, depois veio o Adeni, depois o Valdir. Todos de capoeiristas. Todos começaram a aprender capoeira com ele, né? Os irmãos, né? O Ademir aprendeu primeiro e o Valdir aprendeu depois, né? Todos bons, né? Os irmãos dele muito bons. Mas se iniciaram com essa assunto? Não, os irmãos do Almir aprendeu com Suassuna, né? Já começou a aprender lá em Itabuna,
depois veio para São Paulo e se aperfeiçoou, se formou com Suassuna, ele aprendeu tudo com Suassuna. E os irmãos dele aprendeu com ele, né? Entendeu? Os irmãos dele aprendeu com ele. O mestre Suassuna contava alguma história assim dele mesmo? De rodas, de proezas? Não contava não, Suassuna não contava não, né? Ele era Porque a gente tinha certo respeito, né, cara? Suassuna era um deus, então a gente tinha. E aí, conta, né? Se ele tivesse. Se ele fosse contar, você ia escutar, mas você não ia perguntar para ele, conta uma história, não tinha essa intimidade, né? Você mantinha sempre uma distância, ele era próximo, você mantinha um respeito, né? Você mantinha um respeito, você só conta piada, não sei se não, aí aquela história, teve nada, o que foi, não sei o quê. Tinha um respeito, né? Ele tinha quantos anos na época, se tem ideia? Ele tá com 70 e pouco, uns 30 e pouco, por aí, né? E como é que o senhor descreveria vendo ele jogar na época? Suassuna era rápido, né, cara? Rápido, né? Flexibilidade, né, cara? Agilidade, nossa, Suassuna era demais, né? Os golpes todos com perfeição, perna bem esticada, sabe? Tudo perfeito, né, cara? Era perfeição, né, cara? Suassuna nasceu para aquilo, né, cara? A perfeição era os golpes tudo perfeito, né, cara? Não tinha golpe torto, não, tudo perfeito, né? Ele mostrava como é que fazia e fazia para você ver, né? Faz assim, sabe, tá? Faça isso, faça assim, entendeu? E ele mostrava, né? Mostrava Suassuna. E em termos de canto, o mestre cantava muito? Cantava. Suassuna cantava bem. Cantar, tocar, tudo, né? Ele fazia tudo. Cantar bem, né? Cantar bem, né? Tem outros que só tocam berimbau, na hora de cantar atravessa, sabe? Suassuna é perfeito, né? E na academia, quem que tocava o berimbau, que o mestre dizia, pega o berimbau, vai tocar? O Almir tocava bem, eu tocava, então o Lobão. Tem outros que, porque o berimbau também não é fácil de tocar, né? Precisa treinar muito, né? Então o Almir tocava, eu tocava, Lobão. Os outros tocavam pandeiro, atabaque. Os outros tocavam pouco, né? Mas na hora de segurar o berimbau na roda eram poucos, né? A capoeira na época, com relação o senhor chegou a participar do programa de Silvio Santos, na apresentação que o mestre Suassuna fez? Eu acho que eu fui uma vez no Silvio Era Santos. Desafios das cidades, uma coisa assim. Tem um negócio assim, cidade contra cidade. Isso. A gente foi, acho que nós fomos representar. O senhor estava lá? Acho que nós fomos representar Sorocaba. Isso. Acho que cidade contra cidade a gente foi no Silvio Santos. Teve outros programas que a gente foi, de programa de entrevista. Tinha um na Rede Bandeirantes, uma entrevista chamava Xênia. A gente foi também uma vez. A gente fazia muitos programas, shows no interior, né? Então, nós começamos, a Suassuna tem a cidade no interior de São Paulo que chama Olímpia. Então lá tem no mês de agosto, tem um festival do folclore, que agosto é o mês do folclore. E tinha um professor de história lá, que ele se interessava muito pelo folclore, pela história, e ele contratou Suassuna para fazer um show de capoeira lá, no início do festival de Olímpia, né? E nós fomos em 1969. Aí foi eu, Lobão, Celso Bujão, Romildo, todo esse pessoal, foi todo mundo, né? Aí foi uma festa boa, né? Porque ninguém conhecia capoeira, em 69 ninguém conhecia, né? E eu sempre digo para as pessoas que foi o ano quando o homem chegou na Lua, e quando chegou na Lua nós estávamos em Olímpia, quando o homem pisou na Lua nós estávamos pisando em Olímpia, sabe? Aí teve lá, aí depois aí passou todo ano, o pessoal começou a pedir, a gente não tinha hospedagem, né? E cada pessoa, alguém da cidade, que era, pegava 2 capoeiristas, levava para casa, a gente dormia lá, comia, tomava banho, assim, né? Ficava na casa de um, na casa de outro, né? Aí a cidade foi crescendo, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, Suassuna acho que foram 6, 7 anos seguidos. E de lá, o Suassuna também, logo no começo, fizemos show também em Barretos. E logo depois que acaba o Festival de Folclore de Barretos, de Olímpia, começa o Festival do Peão Boiadeiro em Barretos. E o Suassuna também fizemos 2 shows, eu fui no primeiro, mas não fui nos outros. O Suassuna acho que fez 2, 3 shows em Barretos. E aí foi ainda, foi uns capoeiristas, foi o Rodolfo, o Gal, né? O pessoal chamava Saruê, Gal, que era um rapaz que veio do Rio. E eles ficaram em Barretos. Eles começaram a ensinar em capoeira em Barretos. Ficaram lá, começaram a ter capoeira. Ficaram lá. Aí o Rodolfo fez curso de brevê, aprendeu a pilotar avião. E veio a história que todo mundo conhece do Rodolfo. Aí de Olímpia a gente ia, só acho que foi umas 8 vezes. Eu fui acho que umas 4 vezes em Olímpia, 4, 5 vezes.
Nesse momento, então, já existia um grupo de pessoas Os alunos mais antigos, mais velhos, só se levavam para shows, né? Então, que eram aproximadamente... é uns 15, né? Tem bastante gente. Já tinha um pessoal já... Só se não cobrava da prefeitura que pagava e dava um dinheirinho para nós. A gente pedia sempre mais, mas o Suassuna não quis. O Suassuna nunca pagava direito, né? Mas a gente ia para se divertir, né? A gente queria mais para se divertir mesmo. Não. Como é que o senhor define essa vivência com a capoeira que o senhor teve? Para mim foi muito bom, para mim tudo, né, cara? Educação, amigos, amizade que eu tenho até hoje, entendeu? Sabe isso que eu aprendi na capoeira, eu tenho até hoje amigos. Eu tenho contato com uns que né, com os filhos da verdade, né? Eu tenho amizade com todos eles, né? As pessoas me conhecem, sabe? Se dá um dia desse, o Bom veio aqui recentemente, fui mandar um abraço dele, dei umas fotos pra ele. O Suassuna veio aqui há 2 anos atrás. 2 anos vai fazer mais ou menos, né? Ele teve, ano passado ele teve. Foi ano passado, né? Passado ele teve. Foi ano passado, sim, né? Fui lá, dei um abraço nele, dei umas fotos pra ele. Então tem assim ainda. Eu não, por exemplo, eu não jogo a capoeira, mas eu tenho contato com as pessoas, eu gosto, eu vejo, né? As pessoas pedem, pô, tá certo, tá errado, aí eu falo, tá bom, tá. Pergunta quando vê na televisão, meu filho vê, às vezes minha esposa, pô, tá certo, beleza, sempre dele, né? Deixa eu ver uma coisa. O senhor conviveu com o mestre Suassuna, teve a satisfação de ter o mestre Lima tocando berimbau para o senhor. Em algum momento depois que o senhor parou, o senhor pensou nisso e assim, tipo, deu uma vontade de voltar, uma saudade assim de querer... Deu vontade, dava vontade, mas eu tinha que treinar muito, né? Porque era muito pouco que eu conhecia, né? Então, você voltar arrastando o pé lá, o pessoal ia descer o cacete, né? Então você, ou vai bom ou não vai. Aí eu falei, não, deixa eu ficar aqui, né? Às vezes faz parte da vida, né? Tudo tem sua época, sua etapa. E aqueles que vivem em função da capoeira, né? A capoeira é a vida da pessoa, a pessoa vive daquilo, né? Sim. Vivia da capoeira, então... E aqui em Natal, uma curiosidade, depois que o senhor veio pra cá, o senhor chegou a procurar em si capoeiras mais pra sua... Eu fiquei vendo, eu vi nos jornais, eu fiquei vendo. Aqui na Praça Cívica tinha uma roda de capoeira lá, eu perguntei, eu fiquei sabendo, fiquei procurando. Aí a Suassuna veio ali procurar, né? Aí mantive contato com o Lucas, ele falou, o Lobão tá vindo, não sei o que, você vai ter um festival, a Suassuna não vem. Eu fui lá, fica assim, com os amigos, né? O clima da capoeira, né? Então se convidar o senhor vai. Não, se convidar eu vou lá numa festa, eu vou lá, né? Mas jogar... Jogar não. Jogar Gingar mais não. Não dá mais, né? Tá certo. A gente vai encerrar, mas eu queria saber se... qual pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que tivesse sido feita? Eu acho que todas foi perfeita, né? Não tem nenhuma pergunta. Então, o senhor quer deixar alguma mensagem em relação à capoeira, para os capoeiristas? Não, eu acho, a mensagem que eu deixo é que continue praticando, fazendo o que gosta, né? Que capoeira é tudo na vida, né, cara? Eu vou fazer 67 anos de idade, né, cara? Tudo, 50%, 80% do que eu sei na vida eu aprendi. Não a capoeira, mas o meio da capoeira me ensinou. Aprendi muita coisa dentro da capoeira, entendeu? Não tenho como medo, entendeu? Eu aprendi tudo dentro da capoeira. A capoeira me ensinou o caminho daqui, dali, o certo, o errado, né? A capoeira é um meio de vida também, né? O cara aprende tudo na capoeira, se quiser, né? Se tiver vontade, né? E vai pro caminho certo, né? A pessoa vai pro caminho certo, né? O caminho é esse. O esporte educa, a capoeira educa. Qualquer esporte que a pessoa faça com dedicação vai ser ter resultado no futuro, né? Você veja a Suassuna com quase 70 anos, com mais de 70, né? Mais de 70 a Suassuna tá dando os pulos dele, dá uma luta aqui, lá faz, né? É o esporte, né? A capoeira é isso, é o meio de vida dele, né? Para muita gente, né? O mestre Brasília, eu encontrei o Brasília em São Paulo em 2012. O Brasília ele é diabético, mas tem mais de 70 anos, o cara tá, né? Joga, vai nos festivais, né?
esse meu amigo Eli, né, também tem 60 e poucos anos, 66 também, ele joga, ele é amigo do ex-prefeito de Diadema, que foi aluno de Suassuna, que é o Mário Rialho, Marinho, foi um bom aluno. Ele foi prefeito de Diadema 2 vezes, deputado federal, deputado estadual pelo PT, e tinha academia de capoeira lá em Diadema, então ele que dava aula. Aí o Marinho perdeu a eleição, saiu porque ele estava no segundo mandato e entrou o novo prefeito. Então o novo prefeito tira, né? Então, esse é um nome importante, o Marinho, sabe? Foi um bom aluno de Suassuna, uma capoeira boa, segura. Da sua Não, turma? mas é uma terceira geração, segunda geração, Marinho, sabe? Foi prefeito de Diadema, deputado federal, ele vive da política, né? Mas foi um bom capoeirista aí.